Olá, caros alunos do ensino médio, primeiro ano, não é isso? Hoje vamos para a correção aí do nosso exercitando, né? De todos os conteúdos que vocês viram ontem, né? Ok? Tá bom? Então vamos ver aí, ó, o conteúdo aí, ó. Vamos lá. Tá aí, ó, aula 166, correção do exercitando, parte 1, né? Vamos iniciar com a educação física hoje, ok? Então vamos ver aí qual vai ser a primeira questão. Vamos corrigir, vamos ver. Vocês viram aí, né, essa questão aí, ó, CMEA 2021. Nós colocamos para vocês aí, ó, prática do uso constante de elementos ou atos que causam benefícios para os seres humanos, visando o seu bem-estar e a saúde perfeita. Este conceito está relacionado a... Aí nós colocamos para vocês aí algumas alternativas. A letra A, colocamos, será que isso aí é um conceito de atividade física? Será que a letra B, exercício físico? Será que a letra C, higiene? Ou a letra D, saúde geral? E por último, né, nós colocamos aí na letra E, saúde mental, não é isso? Então vocês tiveram aí esse período aí da colocação do exercitando até agora para vocês chegarem à conclusão, né? E vamos ver alguns comentários aí, não é isso? Para saber se tem alguém. Não, por enquanto não, então tá bom. Olha só, vamos embora fazer uma correção por eliminação, tá? Ó, a letra A, atividade física, né? É todo e qualquer movimento que saia daquele momento, né? Basal, né? Você não está se mexendo, você está totalmente parado, né? E aí você começa a fazer movimentos. Ok? Tipo, você piscar uns olhos, piscou seus olhos, mexeu o seu braço, está falando, isso já passa a ser uma atividade física, que é um gasto calórico acima do seu momento de repouso. Então, não tem nada a ver com esse conceito. Atividade física acabou, tá? Aí nós colocamos exercício físico. O exercício físico também faz parte de toda atividade física, só que de uma forma planejada, estruturada e com objetivo. Esse é o conceito de exercício, então também não poderia ser. Saúde geral, né? É algo muito mais amplo. O conceito de saúde geral envolve vários aspectos, também está fora. E aí no enunciado, você não tem como inserir a saúde mental, né? Não é algo específico de saúde mental. Você pode ver que no enunciado a questão não fala isso. Ela fala de uma parte assim mais central. E aí, quem optou aí, ó, né, pela higiene, letra C, esse é o conceito, como vamos ver aí, ó. Vocês estão vendo? Tá aí, ó. Higiene, né, a prática de uso constante de elementos ou atos, né, que causam benefícios para os seres humanos, visando bem-estar e saúde perfeita. Esse conceito é de quem? Higiene, tá? Como está no comentário, vamos ver ali, ó, rapidinho, né? Ó, prática do uso constante, né, de elementos, atos que causam benefício, ok? Então, gente, ó, a higiene é muito importante para todos nós, né? Pessoa aí tomar um banho, né? Algumas vezes durante os seus dias, transpirou muito, vamos tomar um banho, escovar os dentes. Para quê? Para você evitar proliferações aí de bactérias, vírus, ainda mais nesse momento que nós estamos passando aí de pandemia, ok? Vocês podem ver, saiu na rua, chegou em casa, tem que deixar toda a roupa fora, né, para ser lavada. Opa, vamos tomar um banho. Para quê? Para que, de repente, se você tiver algo que possa prejudicar a sua saúde, ser eliminado, né? Escovação de dente, usar roupas limpas, não é isso? Cortar sempre o cabelo, deixar ali, né, ou deixar ele bem higienizado para evitar que você comprometa a sua saúde. Através de quê? De uma boa higiene. Ok? Tá bom? Espero que vocês tenham acertado, hein? E vamos para a segunda questão do exercitando de educação física, né? Foi colocado para vocês aí essa questão, ó. Carimbó, Marambiré, Lundu, né? Marajoara, Marujada, Dança do Siriá, Xote Bragantino e Samba do Cacete são danças folclóricas de qual região do Brasil, né? Então, são danças de uma região específica,
tá? E todas elas, né, para quem não sabe, todas elas fazem muito bem para o quê? Para o nosso condicionamento físico, porque ela é uma atividade física, qualquer uma delas, não é isso? Mas vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho em relação a isso aí. Vamos fazer uma análise então e por eliminação, ok? Eu já estou vendo aí que tem gente aí, ó, colocando aí, né? Ali, ó, tá colocando letra C, então, né? Estão opinando, já estão dando, ó, estão opinando, letra C. A grande maioria está vendo que poderia ser a letra C. Mas será que a letra C, será que essas danças aí folclóricas realmente é da região norte? Né? Como vocês estão vendo aí, ó. Será que é região norte? Será que não é sul, sudeste, nordeste, centro-oeste? Se a gente for analisar as danças, né? Ó, carimbó. Carimbó não é uma música do sul, né? Lá é xote, polca, vaneirão, não é isso? Do sudeste, né? Opa, mas professor, o senhor colocou aí que tem o samba do cacete, mas o samba aí é outra modalidade, não é samba enredo, como acontece no Rio e São Paulo, Minas Gerais, né? Já é outro tipo de samba. Pô, professor, será que não é do Nordeste? Até poderia ser, né? Mas as danças folclóricas do Nordeste, nós mais conhecemos aí, é o quê? É o frevo, não é isso? As danças de quadrilha, que são originais ali da região do Nordeste, né? E do Centro-Oeste também não, não faz parte aí dessas que nós demonstramos aí na nossa questão. A do Centro-Oeste aí é muito parecido com as músicas do Sul, né? Então, é a música sertaneja, a catira, né? São músicas aí, são danças, né? São danças originais aí dessa região do Centro-Oeste, né? E aí, por final, sobrou, então, a letra C, como a maioria aí está colocando, ok? Tá? Então, tá aí, ó, o gabarito, a resposta certa é norte. Todas essas aí, né? O carimbó, no interior do Amazonas aqui, ela é mais típica do Pará, mas ela é muito, né, dançada onde, carimbó? Aqui no nosso interior do estado, não é isso? O marambiré também é da região do norte, o lundu marajoara, a marujada, né? Já escutaram falar. E tem outras, a dança do Siriá, que são danças folclóricas, mas centralizadas em algumas regiões, ou do nosso estado, ou do Pará, não é isso? Então, a gente não tem tanto conhecimento delas, né? Não são tão divulgadas, igual no caso aqui, o carimbó, que ela é muito aí divulgada aí em todo o Nordeste, até mesmo no nosso país, ok? Vamos ver o comentário que nós colocamos aí, ó, para vocês. Tá aí, ó, a dança folclórica trata-se de uma forma tradicional de dança recreativa do povo. Muitas das danças folclóricas têm origens anônimas, né? Ninguém sabe quem foi que inventou, quem fez, né? E foram passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade, né? As citadas são da região norte. Então, quando ele fala aí, ó, componente cultural da humanidade, você pode identificar uma região, né? Porque é algo folclórico. Então, você identifica uma região. Quando fala em carimbó, você pensa onde? Pará, norte. Você fala no frevo, opa, nordeste. Você fala do samba, já né? São Paulo, Rio, Minas, ok? Fala do xote, polca, vaneirão, sul do país, né? Então, a própria estilo de dança folclórica, ela já caracteriza uma região, ou até mesmo um país, tá bom? Espero que vocês tenham acertado as duas questões aí de educação física, né? E agora vamos prosseguir com exercitando aí de língua espanhola, tá bom? Vamos lá. Como estão todos? Olá, como estão todos? Eu sou a professora Ariane. Vamos para a nossa correção de língua espanhola? Vamos então, observem aqui que a nossa aula 166, é a nossa correção do exercitando, parte 1, língua espanhola. Então vamos ver as nossas questões? Temos aqui a nossa primeira questão, que era
que nós vamos trabalhar aqui nessa questão os dias da semana e os meses do ano. E temos aqui, considerando os meses del año y los días de la semana, apunta la opción en la cual los dos nombres estén escritos correctamente. Então aqui eu estou falando o que para você? Considerando os meses do ano e os dias da semana, você vai marcar a opção no qual os dois nomes escritos estão escritos de uma forma correta, né? Então tínhamos a letra A, será que seria a letra A, lunes e março? Ou seria a letra B, jueves, diciembre? Ou seria a letra C, viernes e julio com Y? Seria a letra D, martes e setembro? Ou seria a letra E, miércoles e agosto com U? Qual será que seria aí a nossa opção correta? Relembrando a vocês que nós vimos os dias da semana e podemos relembrar tranquilamente aqui para ver o que melhor corresponde aqui, qual é a nossa resposta correta. Relembrando os dias da semana, tínhamos aqui, né, domingo, certo? O que mais? O outro dia da semana. Aí nós começamos lunes, não é isso? Martes, miércoles, viernes, jueves, viernes. Então, qual seria a nossa opção, né? Aqui eu estou colocando para você o dia e sábado, né? Esses são os dias da semana em língua espanhola. Se a gente fosse observar, a letra A já não poderia ser, né? Porque é lunes e não lumes, correto? Então já vamos descartar a letra A. E março está escrito em língua portuguesa, então não poderia ser. Aí nós temos aqui, ó, jueves e diciembre. Poderia ser, né? Temos aqui jueves, tá escrito corretamente. Temos na letra C, viernes e julio, poderia também ser, tá escrito corretamente, viernes, né? Temos a letra D, martes e setembro. Já não poderia ser porque nós vimos que martes se escreve com E, certo? Letra E, não poderia ser aqui também letra E, porque miércoles se escreve aqui com O e E. Então, olha só, observe que a gente já excluiu letra A, nós já excluímos letra D e já excluímos letra E, correto? Então, ficamos apenas com duas opções, B ou C. Quando a gente vai relembrando os meses do ano, né, a gente já começa a perceber que temos aqui o julho, ele está escrito de forma errada, porque julho em espanhol é escrito com I, não é isso? Julho. Então, a nossa resposta correta seria a nossa letra B, jueves e diciembre, tá certo? Observei aqui, acho que é a Alessandra está dando a sua resposta, letra B, e aqui a gente já observou, né, que as grafias corretas, eu consegui escrever para vocês todos os dias da semana, né? Só não dá para escrever todos os meses do ano, porque são 12, certo? Mas a nossa resposta correta, vamos ver novamente aqui, para você que não conseguiu realizar, ficou com dúvidas, a nossa resposta correta é a nossa letra B. Jueves, lembre-se, jueves significa o quê? Quinta-feira. E temos diciembre, que é um mês, dezembro. Vamos ao nosso comentário? Temos aqui o nosso comentário. A questão proposta tem a finalidade de trabalhar os nomes em espanhol dos dias da semana e dos meses do ano. Todas as alternativas contêm tais nomes com a grafia incorreta, exceto a letra B, que aí nós vimos que é jueves e diciembre. Vamos seguir? Vamos para a nossa próxima questão de língua espanhola? Observa as frases com números ordinais e completa adequadamente. Então, você está observando que nós estamos trabalhando os números ordinais em língua espanhola.
Temos aqui 3 frases, né? Mañana será el... Como é que seria esse primeiro aí, em espanhol? Dia de junho. E temos a segunda frase. Temos terceiro, né? Como é que seria esse terceiro em língua espanhola? Tiempo no habrá clase. E a próxima, Juan foi ele, eu tenho um número aí, 10º. Como é que seria 10º em língua espanhola? Vamos às nossas opções. Tínhamos aqui a letra A, primeiro, terceiro, duodécimo. Tínhamos a letra B, primeiro, terceiro e décimo. Letra C, primeiro, terceiro, duodécimo. Letra D, primeiro, terceiro, duodécimo. E letra E, primeiro, terceiro e duodécimo. Qual será a nossa alternativa correta? Né? Vamos ver qual é a nossa alternativa? Vejamos aqui, a nossa alternativa correta seria a letra B, primeiro, terceiro e décimo. Poxa, professora, por que ficou primeiro e terceiro e não primeiro e terceiro? Lembre-se da regrinha. Todas as vezes que nós tivermos um substantivo masculino, tá? Substantivo masculino, na sequência do número ordinal, o primeiro e terceiro, ele vai sofrer a perda da última letra, que seria a letra O. Então, por isso que fica primeiro e terceiro. Olha só, mañana será ele, tranquilamente, primeiro dia, porque nós temos aqui o substantivo dia, ele é masculino, está no singular, então por isso que não ficou primeiro. Aqui, eu tenho aqui tiempo. Tiempo também é um substantivo masculino no singular, por isso que não ficou terceiro, e sim terceiro. E aqui, tranquilamente, bem parecido com a nossa língua portuguesa, né, gente? Nós temos Juan foi el 10º aprobado. Tá bom? Então, essas são as nossas 3 frasezinhas. Como elas seriam preenchidas? Mañana será el primer día de junio. El tercer tiempo no habrá clase. E Juan foi el 10º aprobado. Eu vi aqui o que alguns responderam, né? A letra correta, a letra B. Muito bem. E vamos ao nosso comentário. No nosso comentário, nós temos... Os números ordinais são escritos quase que iguais ao português. Existe uma diferença em especial para os números primeiro e terceiro, que em espanhol, além de serem escritos primeiro e terceiro, assumem também as formas suprimidas, apócope, primeiro e terceiro, quando antecederem o substantivo masculino no singular. Tá certo? Então, vimos as nossas 2 questões, trabalhamos nessas 2 questões meses do ano, dias da semana e números ordinais. Parabenizo a todos que acertaram aí as questões e quem não acertou, não se preocupe, continue treinando para poder se aperfeiçoar mais em língua espanhola. Tudo bem? Agora, nós vamos seguir com a nossa correção com outra língua estrangeira, língua inglesa. Vamos lá, então. Howdy! Como estão todos? Bom, acompanharam direitinho a nossa aula aí de língua estrangeira com a Teacher Ariane, não foi? Agora a gente continua também agora com o inglês. People, vamos exercitar. Vamos dar uma olhada agora no nosso assunto, que a gente vai treinar um pouquinho no exercitando. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Bom, então hoje a nossa aplicação do exercitando de English Language, de língua inglesa. Então, vamos dar uma olhada aqui nas nossas questões. Bem, people, vamos iniciar aqui com as nossas questões. Acompanhe aqui comigo. Então, a questão número 5 diz o seguinte. O verbo que completa a frase Luciano, espaço, to work in the morning, encontra-se na alternativa. Então, nós temos a letra A, to go, letra B, goes, letra C, go, letra D, going, e a letra E, do.
Então, qual é esse verbo que completa a frase Luciano to work in the morning? Lembrando que nessa frase ela está no simple present, no presente simples. Então, este sujeito aí da frase tem que concordar, não é, com o verbo que vai ser aplicado ali nesta frase, tudo bem? Bom, então agora a gente vai olhar com calma a resposta desta opção, desta questão. Então, olha só, people, a resposta é a letter B, letra B. Acompanhe aqui comigo, não é? Então, como eu falei para vocês, a frase Luciano, se eu for substituir por um sujeito, ou seja, um pronome pessoal, vai ser o pronome he, que é da terceira pessoa do singular. Quais são os pronomes da terceira pessoa do singular, people? Lembram-se? He, she e o it, certo? Então, he, que é ele, she, que é ela, e o it, ele, ela, para coisas, objetos e animais. Então, quando eu marquei aqui a resposta da letter B, goes, o meu verbo, no caso aqui o verbo to go, ele muda um pouco. Toda vez quando eu utilizo o verbo na terceira pessoa do singular, os verbos eles vão mudar um pouquinho. Ou eles vão receber um S, ou vão receber um ES, certo? Eles têm que ter uma pequena mudança. No caso aqui, você observa que o verbo é to go, certo? Mas olha só como ele vai ficar. Goes. Então, os verbos terminados em O, SS, SH, X, Z, eles recebem este ES aqui no final do verbo, somente na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, por isso que fica Luciano goes to work in the morning. Luciano vai para o trabalho de manhã. Vamos ver, então, agora o nosso comentário. Então, o sujeito Luciano exige a flexão do verbo com o acréscimo do sufixo ES, como eu comentei para vocês. Por quê? Porque o sujeito Luciano é ele, não é? Da terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, congratulations. Quem participou aqui? Cadê? Ah, Kiara. Very good, Kiara. Lerby. Thank you so much. Cadê o resto do povo, hein, que está participando aqui conosco? Coloca a resposta de vocês aí também. Bom, então agora a gente vai continuar. Vamos ver agora a nossa próxima questão. Acompanhem comigo. Então, a pergunta diz o seguinte: a única alternativa que não apresenta erro quanto à conjugação dos verbos na terceira pessoa do singular, do simple present, é opções que nós temos. Letra A, she have lunch at 12 p.m., ou a.m. no caso, né? B, he do his homework every day. Letter C, she works on weekdays. Letter D, he never cooked dinner. E a letter E, she study English on Saturdays. E aí, o que vocês acham, people? Qual a resposta aí para esta questão? Lembrando que nós estamos falando novamente do simple present, presente simples, da terceira pessoa do singular, não é? Lembrem-se que na terceira pessoa do singular tem uma mudança no verbo. Que mudança será essa aí? No caso, eu estou perguntando um pouquinho diferente, a gente tem que prestar atenção na pergunta. Está dizendo o seguinte: a única alternativa que não, esse não faz diferença, viu? Não apresenta erro enquanto a conjugação dos verbos na terceira pessoa do singular é. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa resposta. Olha só quem marcou a letter C. It's correct. Letter C diz o seguinte: she works on weekdays. She works on weekdays. Por que então essa frase é a única alternativa que não está errada, que está corretíssima enquanto, né, utilização da terceira pessoa do singular? Por quê? Observe aqui junto comigo. Nós temos a frase she works on weekdays.
Aqui o meu verbo é work, que é o verbo trabalhar, to work. Mas na terceira pessoa do singular, lembram-se que eu falei para vocês que tem uma pequena mudança? Pois é. Então, a regra geral é acrescentar o S ao verbo quando o sujeito é a terceira pessoa do singular. No caso aqui é she, ela. Lembram novamente quem são os sujeitos da terceira pessoa do singular, people? He, she e o it. Esses são os pronomes da terceira pessoa do singular. Tudo bem? Third person. Singular. Tudo bem? Então, toda vez quando aparecer um desses pronomes aí como sujeito da sua frase, no simple present vai ficar um pouquinho diferente o seu verbo, certo? Olha aqui, o verbo trabalhar é esse aqui, ó, to work. Mas quando eu utilizo com um sujeito da terceira pessoa do singular, já recebeu um S lá no final. Tudo bem, people? Vamos analisar os demais? Então, nós temos aqui, ó, she have lunch at 12. O have está na forma normal dele. E aqui é a terceira pessoa. Então, o correto seria she has. Letter B, he do. O verbo do também está na forma normal. Então, tem que fazer uma mudança nele. Qual seria a mudança aqui nesse verbo? Lembra da questão anterior? Terminou em O? Acrescenta ES, não é? He does. Ele faz a atividade dele todos os dias, certo? A letter D, o que nós temos aí? He never cooked dinner. Olha, o verbo está na forma normal dele. Então, tá faltando coisinhas aí, não é? Então, a forma correta aqui deste verbo seria cooks, certo? Seria a regra geral, que acrescenta S ao verbo quando o sujeito é da terceira pessoa do singular. E, lá no E, she study English on Saturdays. Ela estuda. Novamente, o verbo não houve alteração nele. Precisa ser alterado, porque o meu sujeito está na terceira pessoa do singular. Qual seria a forma correta aí desta conjugação? Verbos terminados em consoante Y, eu elimino o Y e acrescento IES. Então, seria she studies. She studies English on Saturdays. Ela estuda inglês aos sábados. Então, só acompanhando aqui o nosso comentário, vamos dar uma olhada. Então, gente, olha só, acompanha aqui o nosso comentário. Sempre que ocorrer o uso da terceira pessoa do singular no simple present, ok? Presente simples. Deve-se conjugar o verbo acrescentando um sufixo S ao verbo. Só lembrando que esse sufixo S aí no caso é quando o verbo segue a regra geral. Nós temos também as formas ES e ES, como a gente acabou de ver aqui junto comigo no verbo study. Tudo bem? Então, congratulations. Cadê quem respondeu aqui? Deixa eu ver. Kiara, é isso mesmo, Kiara. Very good. Alessandro. Excelente, Alessandro. Então, thank you so much pela ótima participação de vocês. E vamos seguindo com o nosso Exercitando. Agora vocês vão ter uma ótima participação agora junto com teachers de língua portuguesa. See you. Bye, bye. Olá, saudações! Língua portuguesa. Nós aqui no Aula em Casa Amazonas em mais um momento para nós conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa. Nós já estamos vindo aí, olha, interessante, né? De língua espanhola, língua inglesa, tivemos também educação física, claro, também uma linguagem, a linguagem do corpo, e agora nossa linguagem relacionada à palavra, relacionada à escrita, relacionada à comunicação. Claro, iniciando com a língua espanhola, língua inglesa e agora a nossa língua portuguesa. Vamos então ver o que nós vamos fazer hoje. Você já sabe, mas vamos ver. Observe. Hoje nós vamos fazer o quê? A correção do Exercitando, é a correção parte 1. Você já percebeu que nós estamos vindo de uma sequência de linguagens, então por isso a parte 1. E agora nós temos a nossa língua portuguesa na aula 166, 166, e nós vamos comentar as questões. E claro, eu quero contar com a participação de nossos alunos, de nossas alunas,
no chat, tá bom? Então participe, apresente o que você marcou como resposta e nós vamos comentando aqui e nós vamos acrescentando e nós vamos ampliando, tá bom? Bem polissíndico mesmo. Então vamos à nossa primeira questão. Vamos lá. Questão 7, para nós é a primeira, mas a sequência é a questão 7. Você, por exemplo, que anotou a sua resposta, né? Você marcou ali em algum material, alguma folha, então você já vai observando também a resposta que foi indicada por você para a nossa questão 7. Ela é adaptada do canal do ensino, também mais uma fonte, caso você queira ainda outras questões, né? Então nós temos, observe o poema de Mário Quintana para responder a questão. Poeminho do Contra, você já conhecia? Já tinha visto em algum momento, em algum livro didático, em algum outdoor por aí também, em outro espaço social? Então nós temos todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, Mário Quintana apresenta de uma forma diferente aqui para nós, você deve ter observado, em relação àquelas pessoas que, de alguma forma, tentam dificultar a nossa vida, talvez, que tentam, de alguma forma, tornar mais difícil alguma situação. O que ele diz é que eles passarão, eu passarinho. Então ele brinca aqui também com a ideia que nós teríamos na língua portuguesa. Olha que interessante. Nós teríamos a ideia de aumentativo, um pássaro grandão, ou um passarão de forma sintética, e também a forma passarinho. Então ele faz a brincadeira de alguma forma com aquela estrutura que seria muito comum no aumentativo e no diminutivo. Então, todos esses que aí estão tentando fechar o meu caminho, não é isso? Tentando dificultar a minha vida, essas pessoas vão passar. Essas pessoas daqui a pouco não estarão presentes na minha vida e eu seguirei ali a minha vida e eu continuarei. Eu posso ser também um passarinho livre? Alguém pode ter pensado assim, professor, e o passarinho também não pode significar alguém que consegue ser mais leve do que as dificuldades? Porque você sabe que o passarinho tem também a liberdade, ele voa, ele visita regiões diferentes, ele visita espaços diferentes e as pessoas não conseguem, não deveriam, dificultar a passagem dele por alguma região, algum espaço. Então, podemos entender também, eles passarão, eu passarinho, eu vou vencer todas as dificuldades que aí estão. Então, de certa forma, nós temos algo sendo despertado em você. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, de alguma forma, despertou algo em você. Então, o que nós temos que observar é que se está relacionando a função da literatura catártica, olha, que o nome é mais exigente do que ela realmente é. Pode ser cognitiva, pode ser estética, lúdica, político-social. Então, de alguma forma, algo foi despertado em você. E você já pode ir descartando algumas alternativas, por exemplo. Agora, claro, nós vamos apresentar aqui a resposta para nós conversarmos ainda mais. Então, se você indicou como resposta a letra A, parabéns. Mas se você indicou alguma outra alternativa, vamos também conversar e saber o que acontece ali, como deve ser o adequado. Então, a resposta é a letra A, e aqui nós temos um comentário para ampliar o seu entendimento. Olha aí, a função catártica está relacionada a liberar emoções e sentimentos. Então, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Eu aqui apresentando para vocês, conversando com vocês, posso entender também que eles passarão, eu passarinho. Essa oposição que seria mais ou menos o aumentativo e o diminutivo, pode ser entendida também. Eles passarão, eu passarinho, eu sou livre. A tentativa deles de tentando dificultar a minha vida, tentando fechar o meu caminho, vamos assim dizer, não será suficiente porque eu sou um passarinho, eu sou leve. Eu vou ultrapassar tudo que estão me apresentando como dificuldade. Daqui a pouco eu volto para o comentário porque eu quero destacar as outras funções da literatura. Mas quando eu penso que eles passarão, eu passarinho, eu posso entender aqui também, por exemplo, que eu vou vencer tudo isso.
despertou em mim algo, não é isso? Alguma emoção, algum sentimento, alguma vontade de vencer tudo aquilo. Agora tem também as outras funções da linguagem, da literatura, ou melhor, vamos ver as outras. Olha o que nós temos aí então. Também temos a político-social. Eu vou aqui recomendar para você, por exemplo, alguns poemas, alguns poetas, ou melhor, e alguns poemas também, caso você queira anotar para pesquisar um pouco mais. Por exemplo, quanto à função político-social, eu vou aqui orientar para você, ó, anote aí, por favor, navio negreiro. Navio negreiro. Castro Alves, exatamente. Alguém falou, professor, Castro Alves? Castro Alves. Navio negreiro. Você vai encontrar mais sobre essa questão da função da literatura político-social, que é realizar críticas sociais e políticas, não é isso? Política no sentido de como tudo acontece, como tudo deveria ser, tá bom, queridos? Então, político-social, você pode anotar Castro Alves, navio negreiro. Ah, você tem também aqui, ó, na questão da função estética, que é essa coisa de gerar a admiração, por exemplo, eu recomendo a você na função estética, Olavo Bilac. Os poemas de Olavo Bilac muito vão apresentar para você, você vai entender ainda mais essa questão da função estética. E nós temos também a cognitiva, atenção, eu comecei com a político-social, você anotou navio negreiro, não foi isso? Castro Alves. A função estética, você anotou poema de Olavo Bilac. E aqui você pode anotar na cognitiva, transmitir o conhecimento, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha. Anote aí, carta de Pero Vaz ou a carta de achamento do Brasil, tá bom? Você pode fazer assim também. E a função lúdica, entreter, relaxar e envolver, José Paulo Paes. Então, José Paulo Paes é um poeta que muito traz essa questão lúdica para a sua produção poética. Então, nós temos político-social, político-social. Você pode procurar um pouco mais ali sobre Castro Alves. Castro Alves, o poeta Castro Alves, muito vai apresentar essa função, essa questão político-social. E também estética, Olavo Bilac. Sim, Olavo Bilac, porque você está iniciando seus estudos literários e já começa a ter contato com os poetas e as poesias e os poemas e a literatura e tudo mais. Também a cognitiva, carta de Pero Vaz de Caminha, carta de achamento do Brasil também, você pode procurar assim, e também a lúdica, José Paulo Paes, você vai encontrar muita coisa bacana para entreter, relaxar, envolver, tá bom, meus queridos? Então, olha aí então, aí estão algumas dicas, vamos assim dizer, do Aula em Casa Amazonas. Vamos para a nossa questão número 8 agora, vamos lá. Observe a número 8 aí. O poema agora é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Você tem um poema aí, você pode ler o seu poema, ou melhor, né? Aqui também o Alessandro participando, muito obrigado, Alessandro. Marcou a letra A, não foi, Alessandro? A Kiara também participando, ó, viva, comemorou o Alessandro. Eu vi agora há pouco também que a Kiara estava comemorando todas as respostas, todas as questões de língua espanhola, de língua inglesa. Então, olha, ela caminha ali pela língua inglesa, pela língua portuguesa, é isso? Pela língua espanhola. É uma poliglota. É isso, são poliglotas de vocês. Parabéns por estarem participando, acompanhando, desenvolvendo. E agora nós temos Carlos Drummond de Andrade. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas. Gente, preste atenção aqui, por favor, que o poeta, ele com as suas palavras, olha aqui a estrutura como ele faz, que lindo. Com suas palavras, o poeta, com suas intuições, é isso, observando o mundo, como está acontecendo, com os seus símbolos. Por exemplo, eles passarão, meu passarinho, simbolizando algo mais também. E, além disso, outras armas, ou seja, o poeta tem a palavra, o poeta tem a sua intuição, tem os símbolos que ele pode apresentar dentro da sua estrutura poética e outras armas. Quais seriam as outras armas? Claro que aqui amplia o significado de arma como aquilo que é usado para guerrear, não é isso? Vai além. Quais são as armas do poeta? Então,
ele promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verme. Ele declina, ele se afasta. Então, voltando aqui ao início, nós temos tudo isso aqui, ó. Ele se afasta de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e ele vem denunciando com suas palavras, com suas intuições, símbolos e outras armas. Por que isso? Por que isso? Porque ele promete destruir. É isso? E claro, como uma pedreira. Olha que interessante, como um verme, aquilo que está corrompendo. E o que acontece aqui então? Sobre as funções da literatura, marque a opção que corresponde às ideias do poema. Com certeza, Kiara, Alessandro também apresentaram a sua resposta, marcaram uma das alternativas. Gente, a literatura tem um caráter ficcional, permitindo entrar em contato com a história, a trajetória? Sim, é possível, tá bom? Por meio da convivência com os textos literários, a literatura acaba por oferecer possibilidade de resposta comuns a todos os seres humanos. É possível, só que nós estamos pensando como está sendo apresentado no poema. Então, a letra A e a letra B não estão relacionadas àquilo que é apresentado no poema. Então, nós temos aqui CDE, para você apresentar a sua resposta aí no chat, hein? Não é a letra A, não é a letra B, nós temos CDE. CDE, de acordo com o poema. Então, eu estou retornando agora ao poema, aqui está, e aí, para que você possa escolher entre letra C, letra D e letra E. Se você não lembra a resposta que você indicou quando respondeu ao nosso Exercitando, você vai escolher agora. E você pode jogar aí no chat também. Será que é a letra C? A literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por elas são completamente distintos? Será que é a letra D? A literatura tem o poder de transportar o ser humano, provocando alegria ou tristeza, divertindo ou emocionando? Ou será que a literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas sociais e políticas? Você marcou C, D ou E? Você pode indicar aí no chat, porque nós vamos acompanhando também o nosso chat, ou chat, não é isso? Sobre as funções da literatura, marque a opção que corresponde às ideias do poema. Olha que interessante. Claro que nós estamos considerando, gente, atenção, o que é apresentado no poema. Então, retornando ao poema para que você entenda bem, porque daqui a pouco você estará diante de processos seletivos, por exemplo, o PSC, por exemplo, o CIS e daqui a pouco também o Enem, não é isso? Se você ainda não ouviu falar sobre PSC, Processo Seletivo Contínuo, por exemplo, que é realizado pela UFAM, ou CIS, procure a secretaria da sua escola, com certeza eles vão orientá-lo, tá bom? Então aqui está, ó. Então nós temos então a letra E como resposta e o nosso comentário. A obra literária também serve de instrumento de conscientização das pessoas e de transformação da sociedade. Por isso, a literatura atua como um agente de participação nos movimentos e lutas sociais de uma época e de um povo. Olha como ele falou, eu estou me afastando de tudo aquilo e eu vou com as minhas armas, palavras, símbolos, minha intuição, ajudar a destruir tudo isso. Então, o poeta veio apresentando. Nós começamos, então, Carlos Drummond de Andrade, não é isso agora, apresentando um pouco mais para você. Você terá o momento certo na literatura da língua portuguesa para estudá-lo ainda mais, mas já está tendo contato agora, tá bom? Queridinho, só para lembrarmos aqui, para não esquecer, é isso? Nós temos também os nossos intérpretes maravilhosos, nossas intérpretes auxiliando, ajudando, importantíssimos em todo o nosso processo, não é isso? Nossa equipe pedagógica também no chat presente, nossa equipe de língua portuguesa também presente e a nossa equipe técnica fica o nosso muito obrigado, porque, olha, estamos aqui conversando, batendo papo, acompanhando o chat, Alessandro, Kiara, todo mundo participando e a nossa equipe técnica toda ela trabalhando muito para que isso aconteça. Então, fica o nosso muito obrigado a todos, nosso muito obrigado aos nossos alunos também, tá bom, gente? Que é muito importante. Todo mundo junto, no Aula em Casa Amazonas. E vamos continuando, então, nossa próxima questão. Vamos lá. Nossa questão número 9, olha aí. O gênero dramático abrange... Olha que interessante aí. Olha que interessante aí. Então, a Kiara sabe tudo, gente. O Alessandro também. Comemoram todas. Que é muito bom. Parabéns, tá?
Continue aí acompanhando, por favor, hein? Olha, o gênero dramático abrange texto de caráter sentimental revelando emoções. Dramático. Será que dramático é isso aí? Sentimentos, emoções? Será que é isso? Dramático, sentimentos, emoções? O que você acha? Ou, olha aqui, olha como interessante. Você lá na prova do PSC, Processo Seletivo Contínuo, tá bom? Sistema seriado também, o SIS, Sistema de Ingresso Seriado também, que é a UEA, tá bom? O FAM, UEA. Então, você está lá diante da questão. Então, tá lá, você maravilhosamente concentrado, encontrou a palavra dramático. Será que dramático está relacionado a sentimentos e emoções? Como é no nosso dia a dia mesmo? Será que lírico, olha que interessante, lírico, privilegiando a expressão subjetiva e estados interiores, você vai destacando palavras. Então, você, quando estiver diante da prova do PSC, do SIS, você vai destacando as palavras. Tá bom? Você vai destacando. Então, nós temos aqui o gênero épico. Olha que interessante, destaquei o épico. Relacionado a quê? A acontecimentos grandiosos, protagonizados por heróis. Então, você vai guardar as expressões destacadas. Sim, na prova do PSC e do SIS, é comum. É comum porque eles relacionam de forma muito maravilhosa os conhecimentos que vêm ali da educação física, por exemplo, os conhecimentos que vêm ali das artes também. Então, tudo vem relacionado na prova do SIS, principalmente. Então, o SIS, organizado pela UEA, é muito abrangente no sentido de envolver a educação física, os conhecimentos também de artes, língua portuguesa e literatura. Então, eles fazem um apanhado mesmo. Então, você já pode iniciar buscando ali as provas anteriores de SIS, PSC, para você ter contato quanto ao modelo, como eles organizam, tá bom? Que é diferente, até a última prova, o último edital, de como é apresentado no PSC da UFAM, tá bom? Você, claro que marcou A, B, C, D ou E, nós vamos avançando aí para entender a resposta. Vamos lá. Olha o que nós temos então aí. A, B, C, D ou E. Você indicou uma delas você indicou, não é isso? Então, letra E. Voltando à questão, a 2 e a 3, vamos ver se a Kiara vai comemorar e o Alessandro também. Olha, dramático, observe que dramático e lírico, praticamente a mesma estrutura sendo apresentada. O épico, você pode lembrar também de filmes, pode se lembrar de filmes também, é isso? Acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis estão relacionados ao gênero épico. Hípico não, é épico. Eu lembrei-me agora das Olimpíadas, não é isso? Com certeza, hípico, mas é épico mesmo. Gênero dramático, textos teatrais para serem encenados. Olha que interessante aí. Você pode encontrar, sim, também outros exemplos na Bíblia, por exemplo. Qual passagem ali da Bíblia, qual momento da Bíblia lembra muito aqui o gênero dramático? Claro que não é comédia. Comédia aqui é só um exemplo, tá bom? Eu vou riscar aqui, mas daqui a pouco eu apago. Ignore comédia, por exemplo, mas está relacionado. Agora, na Bíblia, gênero dramático, que é próprio para ser encenado. Qual é o momento na Bíblia? Lembrou algum? E o gênero lírico também na Bíblia. Olha aqui, textos poéticos de caráter sentimental revelando as emoções. Lá na Bíblia, o gênero lírico, por exemplo, e o gênero épico narra uma história com personagens situadas em um tempo e um espaço. Na Bíblia, dramático, por exemplo, lírico na Bíblia e épico. Dramático, nós podemos lembrar, por exemplo aqui, olha só, nós podemos lembrar lá a Via Crucis, Via Crucis. Por exemplo, José do Egito. Conhece o José do Egito, a passagem que envolve o José? Não é isso? Conseguiu relacionar? Próprio para serem encenados? E também Jó. Paciência de Jó. Também são situações que estão relacionadas ao dramático. Então nós encontramos no nosso dia a dia. Lírico, cântico dos cânticos. Salmos, observe. Quantos salmos estão relacionados a essa questão de caráter sentimental, revelando emoções? Comece a lembrar. Você deve ter lembrado algum salmo aí, tá bom? Lembrou algum deles? Então, os que confiam no Senhor, por exemplo, são como os montes de Sião, que não se abalam.
Então, vários salmos vão apresentar essa questão do lírico. Você pode procurar também Cântico dos Cânticos, tá bom? A questão do dramático em diversas passagens também. E o épico agora, momentos grandiosos em que os heróis ali, ou pessoas, né, que conduzem um grande momento. Podemos aqui apresentar, por exemplo, lá em Êxodo, não é isso? Nós temos ali quem? Moisés, não é isso? Conduzindo, mas nós também temos outros momentos em que acontecimentos grandiosos estão ali presentes. Então, na Bíblia você pode encontrar essa questão dos gêneros presentes também. Tá bom, meus amados? Então, aí está um pouco. Agora, claro, eu também coloquei comédia porque os humoristas também fazem muito uso da questão dramática, né? Eles fazem muito uso disso. Aqui no Amazonas, por exemplo, ao Lá em Casa Amazonas, nós temos Leandro Leite, um deles. Leandro Leite traz essa questão também do dramático, apresentando a comédia. Por isso eu indiquei comédia lá no comentário. Leandro Leite, por exemplo, traz o dramático também de forma, né, comediada ali no seu stand-up, tá bom, queridos? Então, diversos humoristas trazem essa questão também do dramático, traduzindo, claro, de forma relacionada à comédia. Nós indicamos também o soneto como gênero lírico e também o romance como gênero épico também, você encontra. Tá bom, amados? Vamos seguir então? Olha que nós temos agora 10. Você marcou o que na 10? A, B, C, D ou E? O que você marcou aí? Tá? Temos aqui, olha, continuam todo mundo aqui participando, olha que legal, né? Colaboração também. Juliana, que bom aqui, olha. E os nossos colegas são bem interativos aí, um auxiliando o outro no chat, coisa maravilhosa, hein? Bacana mesmo. Agora, gente, o gênero dramático, entre outros aspectos, apresenta como característica essencial, dramático, eu falei aqui da paciência de Jó, não é isso? Havia crucis também, e falamos também que eles são próprios para serem teatralizados. É isso? Então, nós temos que pensar uma delas. Então, aqui, para você já observar e nós conversarmos ainda mais, a estrutura dialógica. Agora, por que isso acontece? Por que você marcou a letra B? Porque o gênero dramático reúne textos teatrais para serem encenados. Uma comédia, associando-se assim à estrutura dialógica. Olha que interessante. Então, por isso nós temos aqui, ó. Então, a presença de um narrador, não é isso que vai tornar um texto dramático. O lírico, você sabe, o gênero lírico está relacionado a sentimentos, emoções, ao subjetivo. A musicalidade também está muito relacionada a essa questão do lírico também. E o descritivismo você vai encontrar muito no gênero épico, tá bom? Que também, por ter ali o quê? Por ter um momento grandioso sendo apresentado, vai exigir a presença de um narrador. Então, lírico e musicalidade, C e D estão para lírico, e a letra A e letra E estão para o épico. Então, nós temos aqui, mais uma vez, essa questão do gênero dramático, teatralizar a comédia, por exemplo. A comédia em pé, o stand-up, a comédia em pé, o stand-up, você sabe que está relacionado a essa questão do diálogo. A vida de humorista é muito fácil. Você sabe que não é tão simples chegar diante de várias pessoas que você não conhece e sustentar ali um momento, uma ação. Então, mais uma vez, eu trago essa questão dos comediantes, do stand-up, da comédia em pé, porque eles sustentam de forma dialógica e até também encenam, você sabe que muitos deles fazem a cena acontecer no palco para envolver ainda mais a plateia. Então, eles trazem muito essa questão de dialógica, diálogo, a fala, a conversa e também a encenação. Claro que você pode buscar outros comediantes, stand-up, tem vários, para todos os gostos. Eu estou aqui citando em especial Leandro Leite para valorizar também aqui a nossa terrinha, não é verdade? Mas tem muitos outros também tão bons, excelentes quanto Leandro Leite, inclusive aqui no Amazonas. Aí vamos focar em um e você vai conhecendo outros, caso você queira, como nós também apresentamos poetas e poemas para você pesquisar, tá bom? Então, aí foi a nossa questão e vamos a 11. Vamos lá. O que você marcou na 11? Lembra? Eu creio que, pelo que nós já conversamos, caso você não tenha indicado corretamente a resposta da 11, você vai tranquilo agora, como nós falamos,
tirar de letra, é assim? O pessoal do futebol aí acompanhando, é assim? Observe os poemas de Mário de Sá Carneiro para responder a questão. Gente, foram diversos poetas hoje, hein? Uma grande viagem. Agora, olha que interessante. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Pois é, olha que interessante. Aqui é a literatura sendo apresentada. Também a educação física também, não é isso? Arte, língua espanhola, você acompanhando a aula em casa, todos os componentes curriculares. Isso é muito bom. E aqui nós temos um momento para pensar a literatura, pensar o texto. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Então, nós temos aqui algumas alternativas. Será que está exaltando um grande feito heróico? Será que é isso que está sendo apresentado no poema? Será que está satirizando, apresentando... eu vou trazer outras palavras. Desmerecendo alguém, por exemplo? Será que é isso? Ou é de forma lírica, apresentando sentimentos, a subjetividade, as emoções? Será que é de forma dramática? Nós conversamos bastante sobre essa questão dramática. Então, será que é poética? Mas antes de poética, tenho que lembrar de prosa. Prosa poética. Só para nós entendermos aqui um pouquinho mais. Quando nós falarmos de prosa poética, prosa, nós vamos lembrar muito de uma estrutura de uma folha aqui. Para você, aí você daqui a pouco no PSC, no CIS, então, prosa, o que está relacionado? A margem, primeiramente a margem. Nós temos essa ideia de margem. Um poema não é obrigado a, vou assim dizer, respeitar as margens, mas o texto em prosa, sim, você sabe disso. A professora cobra aqueles 2 dedinhos, não é isso? Aqui no início, né? O professor, professora, e a margem aqui também deve ser bem pensada. Além disso, a prosa também está relacionada a parágrafos. Então, quando nós falarmos de prosa, nós vamos também lembrar dos parágrafos, não é isso? E as linhas. Quando nós vamos para o poema, nós já temos estrofes, é isso? Nós já temos versos. Tá? Então, muda essa questão mínima aí para você relembrar. Então, quanto aqui a nossa questão, nós temos a poesia lírica sendo apresentada, não é épica, né? Grandes feitos, satirizar, não está satirizando, dramática, e não é prosa. É poético, mas não é prosa. Então, o gênero lírico inclui os textos poéticos, olha que interessante, de caráter sentimental, revelando as emoções do poeta. E olha que interessante, a aula em casa Amazonas, um momento para você relembrar épico, lírico, dramático e também relacionado a quê? Relacionado a situações ali das funções da literatura. Tá bom, meus amados? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado mesmo e até a próxima. E nós vamos nos encontrar em outros momentos para conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.